Durante um dia sombrio, em um hospital abandonado localizado no fundo da floresta, um garoto chamado Ryan Tasaka é visto vasculhando o que parecem ser vários prontuários médicos. Bastante perplexo com o que acabara de descobrir, ele imediatamente jogou o registro contra a parede. Enquanto começa a desabar devido ao peso das emoções que sente naquele momento, o garoto congela de medo ao ouvir passos se aproximando do quarto em que está. Parece que Rei está passando por uma série de eventos sobrenaturais e, agora, está sendo caçado pelo monstro do qual tenta fugir. Quando a porta começou a ranger ao se abrir, o garoto já havia aceitado seu destino e nem tentou lutar. Uma entidade sombria e flutuante então se aproxima dele. Embora o rosto da criatura estivesse desfocado, era bastante óbvio que tinha a forma de uma garota de cabelos longos. Com um olhar derrotado, Rei, se possível, pede à criatura que pegue leve com ele, pois isso o deixaria feliz. No entanto, a criatura nem sequer considerou atender ao pedido dele. Em vez disso, ela passou a triturar sua carne sem hesitar, usando suas presas longas e afiadas. Então, de repente, a figura da garota se transformou num tipo de criatura aracnídea. Nesse momento, o garoto sabia que era seu fim. Mas essa criatura não era desconhecida para Rei. Na verdade, ele ainda se lembrava de seu primeiro encontro com ela. Se sua memória não falha, ele se recorda vividamente de tê-la visto pela primeira vez durante o verão de seu primeiro ano naquela vila, após deixar sua cidade natal. Em um dia ensolarado no dormitório de Rei, seu barulhento ar-condicionado o acordou. Ele tentou consertá-lo, mas parecia estar entupido por causa de uma enorme aranha morando dentro dele. Como ainda era cedo, Rai decidiu se arrumar e se preparar para a escola primeiro. Enquanto fazia isso, não conseguia parar de pensar na aranha em seu quarto. Sendo daquele tamanho, ele sabia que não deveria estar no ar-condicionado. No entanto, como não podia fazer muito a respeito e ainda tinha que pensar na escola, decidiu ignorar aquilo por enquanto. Quando estava prestes a assistir ao noticiário para ver algumas atualizações sobre o novo caso do desaparecimento de Kusenino, um professor da Universidade Iao, ele percebeu algo estranho. Ao verificar o lado da cama, ficou surpreso ao ver que agora estava coberto de teias de aranha. Contudo, isso não fazia sentido, pois ele tinha certeza de que não estava assim no dia anterior. Ele mal conseguia acreditar que fosse possível. O fato de aquela enorme aranha, que surgiu do nada, ter feito aquilo em apenas 1 ou 2 horas enquanto ele dormia, era algo impressionante e assustador ao mesmo tempo. Mas como não tinha mais tempo, Rai correu para a escola e até brincou, dando tchau para sua nova aranha de estimação. No começo, ele achou que a aranha iria embora sozinha. No entanto, a batalha entre ele e ela continuou por um bom tempo. Todo dia, sem falhar, teias apareciam onde ele pudesse ver. A essa altura, ele estava começando a ficar preocupado e curioso sobre que tipo de aranha era aquela afinal. Então, ele acabou pesquisando artigos e livros sobre aranhas na biblioteca da universidade. Mas, para sua frustração, foi tudo em vão. Como estava tendo dificuldade em encontrar qualquer informação sobre a criatura, Rai acabou desistindo. Afinal, para os humanos, não importa o que aconteça, a gente acaba se acostumando depois de vivenciar algo diversas vezes. Mas por quanto tempo ainda ele teria que lidar com aquilo? Dias se passaram e Rei já estava se acostumando com a aranha vivendo com ele em seu apartamento. Ao chegar do trabalho, ele verificou as notícias e descobriu que outro caso de desaparecimento havia ocorrido em Tóquio. Mais uma vez, pelos cabeçalhos, parecia que a estudante desaparecida morava bem perto do dormitório de Rei. Seus pensamentos sobre esses desaparecimentos foram interrompidos quando o seu alarme tocou. Parece que ele tinha planos de sair para um encontro com sua namorada naquele dia. Ele está em um relacionamento com Kyoko há 1 mês, e Rei sente que finalmente chegou a hora de aprofundar o vínculo entre os dois. Enquanto arrumava sua bolsa para sair, algo o fez parar. Para sua surpresa, era uma teia. Achando que fosse apenas um acidente, Rei deixou o dormitório mesmo assim. Mal sabia ele que alguém, nas sombras, estava bem irritado com ele. Depois de uma curta viagem, ele e Kyoko finalmente chegaram ao aquário. Rei parecia realmente feliz ao ver sua namorada feliz. Kyoko,
que tinha um ar inocente, não conseguia conter seu encantamento com o lugar. Ela até comentou que ficar ali era como estar no fundo do mar. Como aquele era um dos lugares dos sonhos de Kyoko, a felicidade em seus olhos brilhantes era evidente de qualquer ângulo. Ver Kyoko fazia a Rei se perguntar por que aquela garota adorável era sua namorada. Sendo honesto, ele ainda não conseguia acreditar. A essa altura, Rei começou a se perguntar o que essa garota via nele. Como o Rei estava viajando em pensamentos, Kyoko disse que estava preocupado com ele. Além disso, ela iniciou a conversa, pois lembrava que Rei tinha dito mais cedo que queria falar algo com ela. Porém, como aquele era um encontro raro devido às agendas cheias dos dois, Kyoko o encorajou a deixar as preocupações de lado e apenas se divertir. E, como Kyoko disse, Rei realmente aproveitou o encontro para criar mais memórias felizes com sua fofa nova namorada. Quando a noite chegou, após deixar Kyoko na estação, Rei voltou para casa caminhando. No caminho, não conseguia evitar ficar curado ao lembrar do dia maravilhoso que tiveram. Como era a primeira vez que passavam um dia inteiro juntos, Rei estava muito feliz. Mas sua alegria virou confusão ao chegar em casa. Para sua surpresa, a porta da frente do apartamento estava agora coberta por teias de aranha. Como quase tropeçou, o bom humor de Rei sumiu na hora. No entanto, parecia que o pior ainda estava por vir. No começo, ele achou que as teias estavam apenas na porta, mas ao entrar no apartamento, percebeu que o lugar inteiro estava literalmente coberto de teias. Até então, nunca tinha sido tão ruim. Além disso, era inacreditável a quantidade de teia acumulada em apenas algumas horas. Ao examinar as teias, ele ficou surpreso ao perceber que estavam diferentes das anteriores. Era como quando uma pessoa com raiva desconta sua frustração bagunçando tudo ao redor. E essa teia transmitia exatamente essa energia. Para deixar tudo ainda mais assustador, Rei encontrou um fio de cabelo humano entre as teias. Como isso era algo sério, Rei não conseguiu evitar pensar muito naquilo. Mesmo tentando se convencer de que estava tudo bem e que ele está apenas imaginando coisas, Rei tem certeza de que está com medo agora. Porém, nada faz sentido. Ele não confirmou a presença de nenhum intruso dentro de casa. Além disso, ele não podia afirmar se a aranha estava ainda em seu apartamento, mas sabendo que a janela estava bem fechada, Rei estava quase certo de que ela ainda estava no quarto. Mas o que realmente o preocupa agora é o fato de ter visto um fio de cabelo humano espalhado pelo lugar. Como está sozinho nesse apartamento enorme, Rei tentou se convencer de que a teia estava apenas suja, o que a fazia parecer cabelo. Quando finalmente se acalmou, Rei decidiu dormir, esperando que tudo estivesse bem no dia seguinte. Contudo, para sua surpresa, quando estava prestes a fechar os olhos, um vento soprou pela janela do quarto e uma silhueta negra em forma de garota apareceu bem diante dos olhos dele. Aterrorizado, Rei gritou imediatamente: "Quem está aí?" Para sua surpresa, uma garota de longos cabelos negros e sedosos surgiu. Sua beleza era inegável e Rei ficou imediatamente hipnotizado. Os brilhantes olhos vermelhos da garota o cativaram de maneiras que ele jamais imaginaria. Então, para seu espanto, ele nem percebeu quando a garota começou a se inclinar sobre ele, claramente tentando seduzi-lo. Sem aviso algum, ela beijou o pescoço de Rei, lambendo-o com sua língua úmida. Rei ficou chocado com o que estava acontecendo e ainda tentava entender tudo aquilo. Como a garota ainda estava com um uniforme escolar, Rei tentou ser o mais gentil possível, imaginando que ela poderia estar passando por algum problema, o que explicaria sua aparição em seu apartamento. Mas parece que Rei fez a pior escolha possível, pois a garota começou a mordê-lo com suas prentas, e para piorar, parecia estar sugando seu sangue sem parar. Nesse momento, Rei tentou gritar por ajuda, mas simplesmente não conseguia. Chupar seu sangue já era ruim. Porém, Rei começou a sentir algo entrando em seu corpo. Quando tentou afastar a garota, ela de repente o beijou diretamente nos lábios. Rei, ainda em choque, não conseguia se mexer, e mesmo que quisesse parar ou evitar qualquer ação mais provocante, percebeu que não tinha mais controle de seu corpo. Literalmente, seu corpo estava se movendo sozinho, e a garota parecia estar gostando muito disso. Rei tentou lutar, pois não queria fazer aquilo contra sua vontade. Além disso, sentia que se desistisse estaria traindo Kyoko e seu relacionamento.
Por quase 1 minuto, Rei e a garota continuaram se beijando. Então, por um breve momento, Rei recuperou o controle do corpo. Aproveitando a oportunidade, tentou fugir daquela situação absurda. Porém, antes que pudesse sair do apartamento, a garota o impediu usando suas teias. E mais uma vez, Rei perdeu o controle de seu corpo. A garota fez questão de não soltá-lo de jeito nenhum. E pior, eles começaram a se beijar novamente. Durante esses momentos, Rei não tinha força para resistir. O que mais o machucava emocionalmente era o fato de que ele começava, de certa forma, a gostar daquilo. Achava a garota bonita e carismática, mas sabia que aquele rosto bonito não era humano, e sim de um monstro. Enquanto o Rei sofria, as notícias relatavam que o corpo de uma estudante do 2º ano chamada Mayara Yuko, moradora da cidade de Ashinosaka, que estava desaparecida havia algum tempo, havia sido encontrado. Segundo as reportagens, havia algo estranho no corpo. Todos os órgãos, incluindo o cérebro, haviam sido removidos. A polícia investigava o terrível assassinato. Mas a questão era, será que conseguiriam descobrir a verdade por trás da morte dela? Para Rei, foi nesse momento que o monstro sedutor com um corpo que evocava medo o capturou, incapaz de se mover ou lutar por sua própria segurança. No dia seguinte, no departamento de polícia, o oficial Deisao Kiono foi procurar o Sr. Matsui Yashiaki, o principal especialista forense, para obter alguns resultados da autópsia. Mas, para sua frustração, nem mesmo o especialista conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que realmente aconteceu com Mayara. Parecia ser a primeira vez que Matsui viu um corpo tão impossível de identificar. Por mais esforço que fizessem, não conseguiam determinar a aparência original da garota desaparecida. Os órgãos internos estavam faltando. Partes dos ossos tinham sido cortadas. Apenas um braço e uma perna restaram, e apenas uma fina camada de pele ainda estava conectada ao corpo. Só de pensar nisso, qualquer um sentiria arrepios. O corpo parecia restos de uma refeição de algum animal selvagem. Com base na teoria de Dawkins, para impedir que a arma do crime fosse identificada, o assassino provavelmente devorou grande parte do corpo da vítima para dificultar a investigação. Embora essa fosse a teoria mais plausível, não havia como comprová-la. Até aquele momento, não podiam afirmar nada com certeza. Seja na cena do crime ou no cadáver, não encontraram nenhum indício compatível com o ataque de um animal. Mesmo que um animal tivesse devorado o corpo e apagado suas próprias pistas, ainda assim era impossível provar essa hipótese. Matsui tinha certeza de que a causa da morte provavelmente foi perda excessiva de sangue. No beco onde o corpo foi encontrado, haviam manchas de sangue. Assim, ainda havia muitos ângulos possíveis sobre a causa principal da morte de Mayara. Para ter certeza, Matsui queria investigar mais, pois, sendo um pouco honesto, ele acreditava que aquilo era obra de um fantasma ou, no mínimo, um monstro. No entanto, o oficial Deisao não conseguia acreditar nesse tipo de superstição. Ele apenas pegou o relatório da autópsia e foi embora. Antes de sair, recomendou que Matsui o contatasse imediatamente caso houvesse qualquer nova descoberta. Quando Deisao se foi, Matsui ficou sozinho, refletindo. Ele tinha quase certeza de que o que aconteceu com Mayara não foi obra de um ser humano. Enquanto encarava o teto de seu escritório, ficou surpreso ao ver uma aranha bem acima dele. Então, lembrou-se de que tinha visto várias naquele dia. Sentindo que já tinha trabalhado demais, Matsui arrumou suas coisas e foi até a porta para finalmente ir para casa descansar. Mas algo assustador o aguardava do outro lado. Ao girar a maçaneta, ficou horrorizado ao ver milhares de aranhas esperando por ele. Em questão de segundos, Matsui morreu, sem nem ter chance de reagir. Enquanto isso, de volta a Rei, o sol já estava brilhando, mas ele ainda estava preso com a garota que vinha brincando com o seu corpo a noite inteira. Por mais que tentasse se mover, seu corpo permanecia deitado, imóvel. Seu sangue estava sendo sugado por ela, e depois ele sentia algo entrando em seu corpo. Eles repetiam essa rotina há vários dias. A essa altura, Rei já tinha aceitado seu destino. Quando a garota finalmente terminava qualquer coisa que estivesse fazendo com o seu corpo, Rei tentava falar com ela, tentar entender por que ela estava fazendo tudo aquilo.
Mas, apesar de sua insistência, a garota parecia não entender uma palavra. Embora a falta de comunicação fosse ruim, Ray tinha problemas ainda maiores. Então, enquanto ela continuava agarrada a seu lado, ele ligou a TV para assistir às notícias. Ray já estava ciente das reportagens sobre Mayara. Ele contou que, na segunda manhã após conhecê-la, viu no jornal. Naquele momento, seu coração quase parou de medo. A garota que o abraçava apertado tinha o mesmo rosto da vítima no noticiário. Mas isso não fazia sentido. De acordo com as notícias, Mayara estava morta. Então, como ela estava ali com Ray? Essa era a única pergunta na mente do Ray. Ele tentou formular teorias. Seria ela irmã de Mayara? Ou talvez alguém da mesma escola com aparência idêntica? Mas isso era praticamente impossível. Caso fosse, essa garota não estaria ali, tão despreocupada. A vítima usava exatamente o mesmo uniforme dessa garota, e seus rostos eram perfeitamente iguais. Ray finalmente percebeu que havia algo terrivelmente errado. Antes que se desse conta, estavam naquilo novamente. Ray não conseguia controlar seu corpo, e a garota se deitou sobre ele mais uma vez. Mas dessa vez, Ray conseguiu perceber algo. Se não estava enganado, viu a ilusão de uma aranha gigante. O corpo de Ray agora pertencia à garota, e, por mais que lutasse, não conseguia se rebelar, imobilizado sobre a cama. Não conseguia se mover nenhum centímetro. A garota, então, começou seus rituais noturnos mais uma vez. Enquanto isso, no noticiário, o apresentador anunciou que Yoshiaki Matsui, um homem de 38 anos que vive no departamento de polícia, está desaparecido há 20 dias, e todos nós sabemos muito bem o que realmente aconteceu com ele. Por outro lado, nos últimos dias, Ray não mostrou nenhum sinal de resistência. Mas não importa o que ele faça, ele não consegue escapar dessa mulher. Não importa quantas vezes tente. Seu corpo é manipulado por uma força misteriosa que sempre o traz de volta ao quarto. Ele também tentou manter esse monstro trancado do lado de fora. Porém, não importa o que fizesse, no momento seguinte, ela já estava de volta na mesma posição de antes. Até chamar a polícia era inútil, porque ela sempre se escondia quando os agentes chegavam. Por isso, agora Ray se vê todos os dias com esse monstro sorrindo enquanto o abraça. Neste ponto, a única coisa na mente de Ray é descobrir a verdade sobre as reais intenções desse monstro. Quando ela suga seu sangue, seria porque está absorvendo energia dele? Essas eram algumas das perguntas sem resposta de Ray. Além disso, quando essa garota o beija, ele simplesmente não consegue mover o corpo. E de repente, os beijos dela ficam mais intensos a cada dia. Então, durante uma dessas sessões, Ray recebeu uma ligação da Kyoko. E imediatamente ele atendeu o telefone. Do outro lado da linha, dava para perceber pela voz dela que estava bastante irritada porque Ray não tinha ido à escola nas últimas semanas. Ray tentou acalmá-la, mas Kyoko não conseguia deixar de expressar sua frustração, já que ele também vinha ignorando suas mensagens nos últimos dias. Além dela, os outros amigos de Ray também estavam começando a ficar preocupados. A voz de Kyoko mostrava que ela estava realmente preocupada com ele, e isso apertou o coração de Ray. Porém, ele não tinha escolha, considerando tudo que ainda precisava enfrentar. Mesmo não querendo mentir para Kyoko, seria impossível explicar sua situação atual. Mas Ray não esperava o que aconteceria em seguida. Como Kyoko estava perto do apartamento dele, ela sugeriu que fosse visitá-lo. E, já que estava tão preocupada com a saúde dele, ainda se ofereceu para passar o dia cuidando dele. Embora fosse um gesto muito doce, o timing poderia ser o pior para Ray. No fundo, ele sabia que se Kyoko fosse até lá naquele momento, seria o fim do relacionamento deles. Enquanto Ray tentava inventar mais desculpas para evitar que Kyoko viesse, a garota monstro parecia feliz. Talvez achasse que era o momento perfeito para executar seu plano de destruir o casal a qualquer custo. Voltando a Ray. Enquanto tentava inventar mais desculpas, já era tarde demais. Kyoko já estava na porta. Ela entrou rapidamente e ofereceu preparar o almoço. Como planejava passar a noite ali, Kyoko decidiu entrar no quarto dele para se trocar. E imediatamente ele tentou impedir. Nesse ponto, Kyoko começou a ficar desconfiada e até perguntou se havia algo lá dentro que ela não deveria ver. Kyoko ficou em silêncio por 1 minuto. Depois, com o rosto corado, resolveu provocar Ray.
Talvez ele estivesse vendo alguma coisa pervertida, mas logo assegurou que não precisava se preocupar, pois ela era uma mulher que conseguia entender esse tipo de coisa. Ainda assim, como namorada, gostaria de saber o estado sexual do namorado.